Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Estamos aqui nesta noite, glorifico a Deus pela minha família que está aqui, meu filho Marco Vinícius, Lucas, Gabriel, a Sara está cuidando da mãe, que estão idosos, o pai também carece de cuidados especiais, e a gente demora um mês para vir aqui, aí ela fica cuidando da mãezinha dela de fazer. E fazemos um esforço para estar aqui. Hoje nós deixamos de ter o culto lá na nossa igreja lá em Santa Rita do Sapucaí. Já somos, né, em 4 famílias, amém? Você pode avançar. Os irmãos cultuados nas suas casas. Mas hoje eu fiz um esforço para estar aqui com os irmãos, até para matar a saudade. A última vez que nós nos encontramos foi no retiro, né? E até estourei o tímpano, né, daquela vez. Foi na quinta-feira, na sexta do carnaval, me deu uma infecção de ouvido, uma otite média aqui, e o líquido ficou cheio lá dentro do ouvido, cheio de infecção, estourou o tímpano e saiu secreção. Até os irmãos oraram por mim, né, lá da cozinha, oraram por mim aquele dia. Eu fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, para conseguir um outro ouvido, e não tinha na cidade aqui. Carnaval, eles não entram com férias, né? Mas graças a Deus que cheguei lá em Pouso Alegre, orei a Deus para conseguir um médico, e o médico que tratou meu ouvido, um médico abençoado mesmo, botou um antibiótico, no outro dia já melhorou. Deus usa o médico, né? Ele mudou, era um antibiótico, ele mudou outro completamente diferente e fez esse trabalho direito. O médico muito capacitado, graças a Deus, ali na clínica de otorrino. Graças a Deus, o título já está fechando, em nome de Jesus, para a glória de Deus. A fé eu vi a palavra de Deus, né? Eu preciso pregar a palavra de Deus com a voz, tocar o teclado, tem que ouvir, né? As músicas tem que ouvir. Graças a Deus, né? Tá tudo bem. Glorifico ao Senhor nosso Deus por isso. E estamos ali na cidade de Santa Rita, no bairro de Santana 1, e ali já decidimos realizar os nossos cultos na garagem. Estava apenas na sala da minha casa. Ficamos 2 anos tocando a trombeta, 2 anos orando, 2 anos tocando a trombeta para a minha família ali, pregando para 4 pessoas. Mas aprove Deus nas campanhas evangelísticas que nós fizemos, nas campanhas de orações que tivemos, na intercessão aqui dos irmãos aqui da igreja. Também tem aqui meus intercessores, amém, glória a Deus, as intercessoras que oraram por mim, oraram por nós. Conseguimos virar o cabo da boa esperança, o cabo das tormentas, e saiu além da minha família e já começou a atingir outras pessoas. E ali na praça do Murilo, ali, a gente conhecendo várias pessoas, e glória a Deus que elas estão indo lá, estão na célula da minha casa, né? Agora que partiu para outro, o pequeno grupo, essa célula saiu da minha casa, foi para outro lugar, e além de elas estarem frequentando essa célula, esse pequeno grupo, também estão frequentando ali o culto de celebração no domingo, né? Estão também participando da oração online que nós fazemos toda quarta-feira. Então são as pessoas que estão criando um vínculo ali conosco. É isso, é estar na rua, é criando amizade, é conversando com as pessoas. Glória a Deus que isso é fruto da graça do Senhor,
Isso é fruto da transferência e função também do nosso pastor Valdir, do irmão Lucimar, e daqui da igreja de Três Corações, que é nossa igreja mãe desse projeto. Glórias a Deus, porque estamos ali e desejamos, o meu objetivo é que essa igreja floresça, que possamos criar um movimento de plantação de igrejas, principalmente aqui no sul de Minas Gerais, porque tem cidades que ainda não tem nenhuma igreja batista nacional. A nossa vida, desde a nossa conversão, da nossa chamada, vou falar um pouquinho de mim, daqui a pouco eu vou ler o texto e vamos pregar a palavra de hoje. Mas Deus vai acrescentando, né? Nós vivemos de ciclos e temos o ciclo da conversão, quando nós aprendemos a palavra de Deus, o ciclo do batismo, para virar ali no cabo da tua esperança, para batizar muitos, sofre e luta, né, para batizar, mas passou essa fase. Eu aqui, antes de me batizar, a primeira vez que eu fui evangelizar aqui na cidade, em Três Corações, eu sofri uma ameaça de agressão aqui no bairro de Santa Teresa. Quando eu peguei os folhetos com os amigos aqui da ESA, quando saí, passei em frente a um centro social católico ali, e dali saiu um homem que eu não sei, não conheço, nunca vi, mais magro, mais duro, para me agredir. Saiu para me agredir. Os irmãos que estavam conosco ali, os alunos da ESA, me seguraram ele para não me agredir. Mas era estreito, irmãos. Quem nasceu nessa geração, há 30, 40 anos atrás aí, era perseguição mesmo. Muitos pastores, muitos evangelistas eram apedrejados em algumas cidades ali, né? Mas, graças a Deus, foram experiências que Deus foi acrescentando. Depois vem a fase do batismo do Espírito Santo, a gente aprendendo ali o poder do Espírito Santo, os milagres que nós vimos na igreja, aqui, lá no Rio de Janeiro, e Deus vai acrescentando mais camadas na fé, o seminário teológico, Deus vai acrescentando mais camadas, mas nunca a gente apaga, né, o anterior que a gente aprendeu. Nós sempre estamos aprendendo algo mais, Deus sempre vai acrescentando algo mais na nossa vida, porque tudo que está parado tende a morrer, mas tudo que está em movimento, né, é vida. E ali no Rio trabalhamos também com os pequenos grupos, com a célula, com as casas de paz, e agora Deus nos colocou nessa fase missionária, né? Nessa fase de plantação de igrejas, algo de maravilhoso. É difícil estar ali, não ter uma estrutura, é difícil estar ali com poucas pessoas, mas nós temos certeza que estamos cumprindo o propósito de Deus. E eu costumo falar que o restaurante é pequeno, mas a comida é boa. A comida é boa. Graças a Deus que eles têm sempre voltado, né? Senão a comida está boa, né? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 9, versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Hoje
é um dia para nós mudarmos de vida. Fala para o seu irmão aí. Hoje, Deus está te mudando de nível. Nós não podemos ser as mesmas pessoas de ontem, lá de trás. Nós temos que mudar para melhor. Nós sempre estamos mudando e nos atualizando, mudando para melhor. E Jesus falou a 3 tipos de pessoas, a 3 classes de pessoas. Nesse texto aqui, Jesus falava para multidões. Quais são essas 3 classes que Jesus se deparava e falou? A multidão, as ovelhas e os discípulos. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Aqui a palavra de Deus fala que, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. As multidões são aqueles que ouvem falar de Jesus. As multidões são aqueles que ouviram falar da fama do Senhor Jesus Cristo. 50% da terra já ouviu falar de Jesus. Por quê, pastor? Só 50%? É 50%. No mundo árabe tem muita gente que não ouviu falar de Jesus. Né? Oriente Médio, os esquimós, tem muitos que nunca ouviram falar a palavra Jesus. Oceania, tem muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus. Por isso, a palavra de Deus vai dizer que é necessário que o Evangelho chegue a todas as gentes e depois virá o fim. Todas essas classes são bem-vindas, as multidões estão ouvindo a fama de Jesus, as ovelhas e os discípulos. Mas a multidão, ela estava buscando Jesus por causa de um milagre. As multidões iam buscar Jesus por uma necessidade, por uma circunstância. Isso não é ruim totalmente, isso é bom. Depois o pastor Valdir falou que tem que buscar no lugar certo. Vamos buscar no candomblé, vamos buscar no satanismo, vamos buscar em outras fontes, mas as multidões estão aí aflitas, né? As pessoas estão necessitando de uma palavra. Quando Deus levanta alguém para falar, Deus também levanta alguém para ouvir. Se Deus te levantou para falar, Deus também vai levantar pessoas para ouvir a palavra, porque as pessoas estão aí aflitas, as pessoas estão exaustas da carga de trabalho, do excesso de carga de trabalho, as pessoas estão exaustas dos conflitos no casamento. De cada 4 casamentos no Brasil, um termina em divórcio. Exausta pela doença, pelo sistema de saúde, não suprir as suas necessidades, e as pessoas estão doentes, falta de medicamentos. As multidões estão aí. As multidões estão esperando eu e você para ser um missionário, para pregar a palavra, porque a palavra de Deus fala que o campo está maduro, a seara está madura, a lavoura está madura, as pessoas estão aí precisando de
de um homem e uma mulher de Deus como nós. Precisamos da igreja. Todas as igrejas estão lotadas. Todas as igrejas católicas, evangélicas, tudo lotado. Aqui no Brasil, tudo lotado. Porque as pessoas estão exaustas. As pessoas estão aflitas. Mas essa multidão, essa mesma multidão que Jesus multiplicou os pães, que Jesus alimentou aqueles pães, aqueles peixinhos, multiplicou aqueles cestos de pães e peixes e alimentou aquela multidão. Essa mesma multidão foi a mesma multidão que quando Jesus estava sendo crucificado falou: crucificam, crucificam, crucificam. A multidão é vulnerável. A multidão está de acordo com o que vai na TV, do que vai pela internet, o que vai pela conversa da praça ou de Bom Resende, o que vai na conversa da rua, do WhatsApp. Essas pessoas estão vulneráveis. Elas vêm um dia na igreja e faltam 3, vêm 2 e faltam 5, porque elas estão atrás de suprir uma necessidade, e quando essa necessidade não é suprida dentro do seu tempo, e hoje tudo é rápido, né? O hambúrguer tem que sair rápido, o pastel tem que sair rápido, a pizza tem que sair rápido, senão a gente não volta mais. E na igreja não é diferente. As pessoas estão sem paciência e querem que as coisas aconteçam rápido. A mulher do fluxo de sangue ficou 12 anos orando para que aquela enfermidade fosse curada. Aquele milagre não foi um milagre instantâneo, mas foi um milagre construído. Foi construído com oração, com jejum. Um dia chegou a senha dela, foi cantada a senha dela, né? A senha, nós estamos na fila do milagre, amém? Glória a Deus, aleluia. Sabe, a multidão aqui, ela estava sofrendo porque não tinha pastor. A multidão, ela é feliz enquanto tem a bênção. Quando não tem a bênção, ela não é feliz. Quando não supre as suas necessidades. A multidão seguia Jesus, mas seguia os fariseus, seguia os escribas, escolheu Barrabás, não? Cristo ou Barrabás, escolheram a pessoa errada. Sabe, por mais que a multidão venha, ouve a palavra uma vez, mas ela é uma presa fácil para Satanás. Nós não podemos ser multidão. É necessário nós sairmos e mudarmos de nível. É necessário a gente ir para o level 2, né? O nível 2 do videogame, tem um nível 2, nível 3. Então, é necessário a gente mudar de nível, porque a multidão, ela vê as mãos de Jesus. As mãos de Jesus significa aquilo que Ele pode fazer por nós, mas as ovelhas e os discípulos veem os pés de Jesus. Os pés de Jesus significa o caminho, e o caminho é processo. O caminho é desenvolvimento. O caminho é uma jornada com Deus. O evangelista mostra a porta. Jesus disse que eu sou a porta, né? Das ovelhas. Lá em Mateus capítulo 10, João capítulo 10. João capítulo 10 fala que Jesus é a porta das ovelhas. O evangelista mostra a porta. A porta não pode ser complicada. O evangelista, quando vai pregar a palavra, ele não pode ser muito teórico. O mestre tem que enrolar, falar da porta, do umbral da porta, da madeira da
evangelista é raso, é Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, acabou. O evangelista mostra a porta. A porta é a entrada é aquilo ali, gente. A entrada da igreja é simples, mas aqui dentro é o caminho. Aqui dentro o caminho é mais longo. Se o evangelista mostra a porta, o pastor mostra o caminho. O pastor mostra o caminho. Porque é aliança. É aliança com Deus. É aliança com os homens. O pastor é que tem aliança, vai mostrar os perigos do caminho, vai mostrar os dias difíceis, vai mostrar as provações, as perseguições, as tribulações, as decepções da vida, as alegrias, as vitórias. Por isso é importante você não somente entrar pela porta, mas você seguir o caminho. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. E o ato de lavar os pés dos discípulos é porque tinha esse ato de lavar, significa um ato de submissão em primeiro lugar, um ato de submissão, de serviço, né? Em segundo lugar, tirar a poeira do mundo. Toda a casa em Israel tinha um lugar em que você tinha que lavar os pés ou deixar o calçado para entrar na casa. E ali você, a pessoa, né, lavava os pés, porque tirava a poeira que estava lá fora. Então, aqui também nós estamos entrando por essas portas. Jesus está lavando nossos pés, tirando a poeira do mundo. Mas nós precisamos passar pelo segundo nível, o nível das ovelhas, porque as ovelhas são aquelas que passaram pela porta e aquelas que estão andando pelo caminho, sabe? As ovelhas estão em contato com o seu pastor. A multidão está interessada no que Jesus pode fazer, mas a ovelha está interessada em que Jesus quer dizer. Não somente o que ele pode fazer, mas o que Jesus quer dizer. Você está interessado aqui nesta noite em que Jesus quer dizer, amém? Glória a Deus, amém, aleluia. A ovelha assinou o contrato. A ovelha saiu da multidão. Ser multidão é bom por um certo tempo. Vem para um milagre, vem para uma bênção, vem para uma circunstância. Mas, como eu falei para vocês, a vida é movimento, e aquilo está parado tende a morrer. Então, seguindo no conhecimento e na graça de Jesus, como diz Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, aquele que sai da multidão e que assina o contrato do batismo, amém, já passou a ser uma ovelha do Senhor, já fez a sua pública profissão de fé, já declarou para o mundo: eu sou de Jesus. É preciso assinar o contrato, pastor? É preciso assinar o contrato. É preciso. Se não assinar o contrato, aí fora, você não aluga a casa se você não assinar o contrato. Você não compra a casa se não assinar a escritura. Você não compra um carro se não assinar o contrato. Quem não assina o contrato não leva. Assim, também nós precisamos assinar o contrato. Glória a Deus. Já assinou o contrato do batismo? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos avançar. Nós precisamos mudar de nível. Jesus falou com algumas ovelhas também, Nicodemos, né? E a ovelha, ela é míope, né? Ou seja, ela tem uma visão deturpada. A ovelha tem não sei se a imagem, a dificuldade é para perto, para
longe, eu não sei quem tem a aleluia, não sei, quem sabe, pode falar. Mas a ovelha, por si só, ela é vil. E precisa da orientação do seu pastor, do seu condutor. Nicodemos, em João capítulo 3, eu não vou ler o texto por causa do nosso tempo, mas João capítulo 3, Nicodemos foi ter Jesus, com Jesus de noite. Ele foi ter com Jesus de noite. Nicodemos era o chefe da sinagoga. Ele era um judeu, líder de uma igreja, um cara religioso. Mas ele foi ter com Jesus de noite, porque ele teve medo de se associar a Jesus. Ele, sendo como chefe do judeu, ele tinha um medo de dia as pessoas encontrarem com ele. Então, vou encontrar com Jesus de madrugada, pode ser que todo mundo está dormindo, ninguém vai me ver. Eu vou lá ver o que Jesus tem para falar comigo. Jesus falou para ele, bem nos olhos do meu tempo, bem lá no Detioso é isso aí, desnecessário nascer de novo. Jesus falou para mim, desnecessário nascer de novo. Ele estava ali ouvindo Jesus, mas era necessário algo mais para ele. Era necessário algo mais. Pode ser que você aqui nesta noite está nessa situação de Nicodemos, vos necessário nascer de novo, com algo mais, está em contato com as coisas de Deus, mas é preciso subir um nível a mais. Aqui Jesus pegou Nicodemos pela curva. Aqui Jesus trouxe uma revelação do coração de Nicodemos, uma revelação da palavra. Aquele jovem rico também, que ali queria seguir Jesus, e como ele era apegado com as coisas materiais, ele não amava tanto o próximo, né? Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo, ama a Deus por todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, tudo isso tem que ser feito, mas te falta uma coisa. Vende metade dos seus bens, doa para os pobres. E ali, aquele jovem rico deu uma recuada. Ele estava ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Ele era uma ovelha de Jesus, mas ainda tinha uma limitação para ele. Ele não, na verdade, isso não está apontando para a gente dar metade dos nossos bens, ou dar 100% do nosso bem para a pessoa pobre, mas está falando que nós devemos amar o nosso próximo verdadeiramente. Jesus estava querendo ensinar isso, e Jesus também queria revelar que aquele rapaz tinha um Deus chamado dinheiro, um Deus chamado Mamon. A palavra que vai dizer amar a riqueza, né? Amar a Deus ou a Mamon. A Deus ou a boas riquezas. E aquele jovem ficou dessa forma. Jesus falou também com outras ovelhas, Marta e Maria, ali na casa de Lázaro. Jesus tinha também uma grande casa ali, uma grande amizade com as pessoas. Jesus ia na casa das pessoas. Nós precisamos ir na casa dos irmãos. Isso não é nenhuma obediência, mas tem igreja que fala que não ir na casa. Não ir na casa. Eu já ouvi pregações, as pessoas falam para não ir na casa do irmão, que é conversa, que é isso, que é aquilo. Eu já uma coisa totalmente diferente. Nós temos que ter um relacionamento fora, né? Aqui das quatro paredes. Podemos ir compartilhar. Já leva o bolo e a Coca-Cola, ninguém reclamar. Já leva. Foi assim, na minha família, só indo com bolo e Coca-Cola lá no Amazonas.
batizei lá umas 4 pessoas nessa família, só levando um bolo, Coca-Cola e orando ali, tomando um café com as pessoas. Na cidade de Tefé, no Amazonas. Mas Jesus entrou ali e Marta queria resolver as coisas dela, Maria ficou aos pés de Jesus e Jesus ali repreendeu Marta porque ela estava preocupada em tantas coisas e não ia ouvir Jesus. Então, o que Jesus queria falar ali naquele momento, ele se preocupa com tanta coisa, com tantas escrituras, com tanta coisa, mas o principal, ela não se preocupou. Também eram ovelhas de Jesus, e que precisavam subir de nível. Vamos passar para o próximo, para depois a gente concluir um pouquinho. Nós falamos da multidão, né? Falamos das ovelhas, agora vamos falar dos discípulos, a terceira classe. Mateus capítulo 28. Versículo 16. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que nos tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, o que chama de um grande imperativo de Jesus, né? Ou seja, a grande ordem, né? A grande comissão, portanto, vão e façam discípulos. Aqui no discípulo ele já subiu um nível, outro nível, já foi para o level 3, já foi para o nível 3, passou para um outro nível. O que são discípulos? O que é discipulado? Para entender o que é discípulo, vamos ver o que é discipulado. É um processo constante de crescimento, maturidade e frutificação na caminhada com Deus, com o objetivo de que cada um pareça mais com Jesus. E o discipulado mais eficaz, esse é o discipulado aqui. É um processo, né, de crescimento, de maturidade, de frutificação, de caminhada com Deus, levando cada pessoa a ser mais parecida com Jesus. E o que é mais eficaz nisso é quando o discipulado é feito um a um, né? Quando cada irmão ministra outro irmão, é o irmão mais novo na fé, ensinando a esse irmão a crescer no conhecimento, na graça, e que possa ele também subir de nível, né? Então, isso é o discipulado. O que é o discípulo de Jesus? É aquele que tem a discípulo, vem de disciplina, aquele que tem a disciplina no conhecimento de Cristo, na doutrina do Senhor Jesus Cristo. E tem algumas coisas que Jesus só falou para os discípulos. Jesus não falou para a multidão, Jesus não falou para as ovelhas, Jesus falou somente para os discípulos. A transfiguração, quando Jesus ali subiu ali ao monte com 3 pessoas. Quem que era? Pedro, Tiago e João, a panelinha de Jesus. Mas até Jesus tinha subido, mas estavam ali Pedro, Tiago e João. A multidão não estava ali, não estava ali. Nem mesmo os outros discípulos estavam ali, mas para ver ali o Cristo glorificado, né? E até os mais íntimos, né?
aquele que tinha mais intimidade de Jesus, até esse, falava, faziam coisas terríveis. E ali o próprio Pedro falou, não, apareceu ali Elias, né? Elias e João Batista, né? Elias e João Batista. Né? Elias e Moisés, Elias e Moisés. Elias e Moisés. Aí Pedro falou, posso fazer uma cabana? Olha só, posso fazer uma cabana para Moisés? Posso fazer uma cabana para Elias? Coisas espirituais que eu queria tratar como natural, né? Alguns escritores falam que Pedro só aceitou Jesus de verdade quando ele chorou amargamente, né? Depois que ele errou, depois que ele teve aquela experiência ali e negado Jesus, caiu a ficha e chorou no coração ali, derramou a lágrima, mudou de nível ali, mudou a fase, ali virou a chave. Mas são coisas que foram reveladas para alguns. Quando Jesus, no Getsemane, também ali, ele, quando foi preso ali, na iminência de ser preso, ali ele suou gotas de sangue, e não eram muitos que estavam ali, não eram multidões, eram discípulos que estavam ali, porque a intimidade de Jesus, ele não revela para todos, revela para os discípulos. A ordem é que vão e façam discípulos, né? Não é nem façam ovelhas, né? Vão e façam discípulos de Jesus Cristo. Jesus, ele lavou os pés de quem? Dos discípulos. Intimidade. Na ceia Jesus falava coisas, revelações da palavra de Deus, revelações do futuro glorioso da igreja. Muitas revelações que eu acredito que nem algumas não estão escritas, né? Nem tudo foi escrito também, mas eu creio que ali essa intimidade, Jesus falou ali, foi para os discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? E aqui nessa noite, em nome de Jesus, Deus está chamando pessoas para serem discípulos de Jesus. Amém? Discípulos de Jesus. Os discípulos conseguem, eles receberam uma missão. A grande comissão foi dada para o discípulo. Eu vos dou autoridade, né? No céu e na terra. Ligado na terra será ligado no céu. Então a autoridade de Deus foi dada para os discípulos. Nós precisamos estar nesse nível. Nós precisamos estar nesse grupo de pessoas que Jesus falou, que Jesus chamou, que Jesus ordenou, que Jesus comissionou. Nós precisamos estar, porque os discípulos têm mais o casco, né? Como é que já tem a carcaça, né? A carcaça já está forte, né, pastor? Pode bater que não dói, casca dura, né? Pode bater que não dói tanto, sabe? Deus não quer que nós ficamos no raso. As grandes pérolas estão nas profundidades dos mares. E muitos estão na praia apenas como multidão, ou somente como ovelhas, mas Deus quer que nós avançamos. Deus quer que a gente avance, que a gente abrace o serviço. Outra coisa, o discípulo assume o serviço. Serviço cristão. Nós somos chamados para um serviço. Não podemos ficar na igreja sem exercer alguma coisa. Deus chamou. Em nome de Jesus, a partir de hoje você vai fazer alguma coisa. Em nome de Jesus. Os discípulos são comissionados, os discípulos exercem o serviço.
A ovelha não necessariamente faz o serviço, mas os discípulos, eles assumem o serviço cristão que nós fomos chamados para fazer. Os discípulos estão mais preparados, porque subiram um nível. Deus ordenou que nós orássemos pelas enfermidades, pelos doentes, né? Curar enfermos, expulsar demônios. Essa é a nossa missão. É isso que nós temos que abraçar. Nós temos que chegar nesse nível que Deus quer, que não é difícil, não é difícil. Mas para entendermos um pouco, vou fazer aqui alguns paralelos, para esclarecer mais para os irmãos, para nós vermos essas diferenças. Logo em seguida estaremos concluindo. Diz como o pastor fala que vai concluir, tem mais 20 minutos, mas se pessoas que ele vai ter. Mas preste atenção nisso aqui que eu vou falar aqui agora. A multidão espera pães e peixes, mas o discípulo é um pescador. A multidão luta para crescer, o discípulo luta para se reproduzir. A multidão ovelha se ganha, o discípulo se faz. A multidão entrega parte da sua vida, mas o discípulo entrega a sua própria vida. A multidão ovelha espera que aponte a tarefa, mas o discípulo é solícito e assim assume a responsabilidade. A multidão ovelha reclama que não recebe visitas, isso é boa, mas o discípulo visita. A multidão de ovelhas sonha com a igreja ideal, mas o discípulo faz a igreja ideal. Eu lembro aqui de uma igreja que eu também frequentei, e tinha uma jovem lá que falou o seguinte: não, aqui não tem jovem, aqui nessa igreja não tem jovem, eu vou para uma igreja A, porque lá tem um ministério de jovem, lá tem um louvor legal, uma boa. Aqui não tem. Os pais tiveram que sair dessa igreja e seguir essa menina, a filha. Teve que conversar com o pastor. Ela decidiu, ela quer ficar com os jovens, aqui não tem muitos jovens. E para não perdê-la, nós temos que seguir e sair da igreja. Eu falo com meus filhos, falo com a minha esposa constantemente com essa história. Se não tem jovem, você é o responsável por trazer o jovem para a igreja. Você tem que assumir, né? Pegar a caneta e escrever a história da igreja, a história da juventude da igreja. Mas as pessoas preferem ir para outros lugares, sentar ali no meio de um ar-condicionado que tem um louvor muito bom, uma palavra muito boa, uma estrutura muito boa, em vez de ela ser autora da sua própria vida, escrever Atos 29, a história da igreja. A gente não pode ser multidão, nós temos que ser discípulos. As ovelhas são soldados fortes na trincheira amiga, mas os discípulos são soldados fortes na trincheira amiga e invasor nas trincheiras inimigas. A multidão de ovelhas são moldadas pelas circunstâncias, mas os discípulos aproveitam a circunstância para crescer na fé.